Prepare-se para fortes emoções com o canal A História e o Tempo. Um dos melhores países ateus mais felizes do mundo, onde tem o IDH mais alto do mundo e uma educação de qualidade de referência mundial, estou me referindo à Noruega. Noruega é um país que pertence ao continente europeu e se localiza ao norte da Europa. Por isso que é chamado de país nórdico, porque fica ao norte da Europa. Mas isso aqui não é o caso. Esta videoaula é referente à reputação e à atualização nos livros de história do ensino médio da Noruega, da história do governo Bolsonaro, como um pilar totalmente de uma crítica negativa sobre o seu governo. Bolsonaro é editado nos livros de história do ensino médio da Noruega como genocida. Então vamos ouvir o que diz a matéria e o artigo sobre o conteúdo. Antes mesmo de terminar o serviço, Bolsonaro entra para a história como um líder que promoveu o genocídio de seu próprio povo, através do negacionismo na pandemia. E eu acrescentaria através de nebulosas transações visando propinas, envolvendo membros das Forças Armadas, conforme demonstrado na CPI pelo Senado brasileiro. O livro se chama Fabel, foi editado e lançado na Noruega pela editora de livros escolares e é aplicado nos 3 anos finais do ensino médio para a matéria de norueguês. Bolsonaro ilustra o texto sobre teorias de conspiração, com a reprodução na legenda, inclusive, de uma das famosas frases negacionistas e de desprezo à vida humana de Bolsonaro, que ele agora nega ter proferido. Há um outro texto na página seguinte, intitulado Um Brasil Condenado, aqui traduzido. O Brasil é o 5º país mais populoso do mundo. Durante a pandemia, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi um dos maiores negacionistas da corona do mundo. Enquanto o mundo inteiro ficava em casa durante a pandemia, ele fazia aglomerações ao redor de si e dava toca aqui em apoiadores que se amontoavam ao redor dele. Uma gripezinha, assim ele chamou a Covid-19, doença que matou 3 milhões de pessoas só no primeiro ano de pandemia. Apesar da pandemia ter se espalhado em tempo recorde no Brasil, ele chamou a corona de uma histeria da mídia. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, fazia coletivas de imprensa diárias com atualizações sobre o desenrolar contágio no país. 260 mil pessoas morreram de Covid-19 no primeiro ano de pandemia no Brasil. Quando Mandetta criticou publicamente a forma de Bolsonaro conduzir a pandemia, ele foi desonerado. Para quem, desde o início do governo, desprezou as opiniões do estrangeiro e agora, na reta final do desastre, quer demonstrar ser notado internacionalmente. Aí está a prova de que ele realmente merece destaque e entrou para os livros de história do mundo. Mas no pior sentido, como um exemplo a não ser seguido, digno de estar na galeria dos grandes genocidas mundiais. Então, diz a matéria e o artigo. Imitando pacientes com falta de ar, muitos viram isso como um sinal de falta de compaixão. Eu queria que você botasse no ar eu imitando falta de ar. Realmente... Mas falta de compaixão. Quando você estiver lá... Para você, fique em casa, quando você estiver sentindo falta de ar...
Estou com Covid. Entre mais de 300 mortes. Quantas mortes o senhor acha que Cara, quem fala de eu não sou governo, tá vendo? Presidente, mais uma coisa. Como que foi a reunião do Ministério da Saúde? Eu não sou governo. Como que foi a reunião com o ministro? Quando nós observamos todo esse desfecho das monstruosidades implantadas por Bolsonaro, estamos vivenciando outras situações que o mundo está presenciando neste momento. São as monstruosidades de Donald Trump e de Benjamin Netanyahu, que são dois psicopatas, que os objetivos deles é a destruição e extermínio em massa, e acabar com os direitos humanos dos grupos em vulnerabilidade social. Tanto Netanyahu quanto Trump estão adoecendo o mundo com seus terrorismos e planos diabólicos, onde querem fazer uma extinção étnica dos povos palestinos na faixa de Gaza, onde Trump e Netanyahu tiveram um encontro para justamente efetivarem seus planos perversos de exterminarem os palestinos de Gaza, onde os Estados Unidos devem fazer a ocupação de Gaza e governá-la. Na verdade, Trump está acabando com os Estados Unidos e quer também levar o mundo junto com ele. As insanidades que Hitler cometeu no nazismo durante a Segunda Guerra Mundial está se repetindo no governo de Trump. Um dos motivos de todos esses desfechos foi a saída dos Estados Unidos com o Conselho dos Direitos Humanos. Isso mostra claramente o desrespeito com os direitos humanos e que eles podem fazer o que quiser com as pessoas, já que não precisam mais de respeitar e de darem justificativa ao Conselho dos Direitos Humanos. É igualzinho o que Hitler fez na Alemanha, onde Hitler extinguiu todos os direitos humanos e assim pôde praticar suas maldades e atrocidades. E o mais incrível nisso tudo é que tanto Bolsonaro, Trump e Netanyahu são fundamentalistas religiosos. Bolsonaro é protestante cristão, Trump também é protestante cristão e Netanyahu é judeu. Mas observem que são totalmente monstruosos e perversos, onde matam e destroem sem dó e piedade. Engraçado, se eles fossem ateus, os religiosos já tinham pedido a execução deles. Eram criticados dia e noite, mas como são religiosos, ficam todos caladinhos sem questionarem. Mas o bom nisso tudo é que a própria realidade está a favor de nós ateus. Ela desmascara a religião de uma forma fatal, onde religião só é apenas uma crença mitológica e que caráter é algo independente de crença ou descrença, e unicamente de cada um. Por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E que serve como justificativa para suspender direitos de uma série de setores sociais. Nós estamos perante uma degradação do discurso democrático norte-americano que nunca houve na sua história. Nunca houve atos de executivo dessa natureza. Nunca houve na história americana. Então, é muito grave o que nós estamos vendo. As consequências disso para os Estados Unidos e para o mundo serão imensos. Obviamente, a atenção da mídia agora se dá muito em torno das questões econômicas, das questões tarifárias. Mas é algo muito mais profundo do que isso. As pessoas não entenderam, não é a questão econômica a questão de Trump. É a chamada guerra cultural deles, o que significa uma guerra contra os direitos. As pessoas não estão entendendo. O problema não é taxa. Não é taxar México, isso todo mundo se arruma. O que o mundo não vai se arrumar é essa imensa destruição das liberdades que está vendo lá. E gozado que eu acho que, de alguma forma, o que ajudou a amortecer foi o falso discurso da extrema-direita. De alguma forma, eu acho que as pessoas progressistas acreditaram que, em algum momento, a extrema-direita tivesse defendendo alguma liberdade de expressão, algum tipo de... Não estão. Nunca houve, depois do pós-guerra, nas democracias ocidentais, um ataque tão intenso às liberdades como que está havendo nos Estados Unidos. Onde que a Constituição deles autorizou censura prévia à ciência? Aonde que a Constituição deles autorizou você determinar uma estética artística? Aonde? Nunca.
É um ataque imenso a toda a tradição discursiva da sociedade norte-americana, inclusive. Nós estamos perante um novo Hitler. Isso nós temos que entender. Não é o Hitler que houve no século XX, não é um Estado dual. Claro. Não é um estado de exceção que se dá por governo de exceção, é um estado de exceção que se dá por medidas de exceção. Daqui a 100 anos, os nossos bisnetos vão estar falando de Trump como se falava do Hitler, de uma nova forma. É isso que nós estamos tratando. Como é que os alemães... Né, aquela pergunta, como os alemães foram capazes de levá-lo ao poder, ou de tolerar o Hitler? Né? No futuro a gente pode estar se perguntando, né? Como os americanos puderam conviver com isso, né? Não, os alemães conviveram com campos de concentração e a morte de 11 milhões de pessoas como se não existisse. Hoje nós estamos tratando do Trump como se esse conjunto de medidas ditatoriais dele não existisse. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando de problema tributário. Nós estamos falando de taxa. Uhum. Não é o problema da taxa. É que nem se nós estivéssemos discutindo se a Alemanha estipulou um determinado tributo na importação de mercadorias na época da Segunda Guerra, e não falando da morte de judeus, comunistas, pessoas com deficiência física. Como se é absurdo, assim, as pessoas não estão enxergando o que está rolando. É algo muito mais profundo que um problema de taxação internacional. Nós estamos perante um imenso ataque aos direitos. Um imenso ataque. E que nós temos que reagir com firmeza. Nós, os progressistas e democratas do mundo, temos que reagir. Estamos perante uma ameaça nunca vista na história norte-americana de uma ditadura, ou de algo semelhante a isso, de algo, uma ditadura própria do século XXI, que não é uma ditadura no sentido do século XX. É importante dizer isso, para não dizer que eu estou aqui falando bobagem. Claro. Não é um Estado dual no sentido de Ernest Frankel, não é um Estado de exceção por governo de exceção, mas é um Estado de exceção por medidas de exceção, por um pacote de medidas de exceção que suspenderam a eficácia plena da Constituição norte-americana. Nunca houve isso na história dos Estados Unidos, nunca houve. Houve ataques à Constituição norte-americana. Você teve o racismo das leis de Jim Brown, você teve o macartismo, mas você nunca teve ações do executivo num pacote como esse, nunca teve.